Nós estamos meditando durante alguns domingos sobre a oração que o Senhor nos ensinou. E falamos sobre o Pai Nosso, que tudo parte do ponto em que nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus, pode deixar ligado isso, começa a partir do ponto que nós entendemos que Ele é o nosso Pai. Porque quando nos relacionamos com Deus, como se Ele estivesse tão distante, nós não conseguimos mergulhar em uma intimidade. Mas quando entendemos que Ele é o nosso Pai, o Pai Nosso, começamos a entender e descobrir coisas, verdades maravilhosas. Domingo passado falamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Que a vontade, quando o reino de Deus vem, só existe uma vontade que pode ficar de pé, que é a vontade do rei. Então, para vivermos o reino de Deus, precisamos viver na vontade dele. E hoje queremos falar sobre o pão nosso de cada dia, né? É uma oração que a gente faz muitas vezes e a gente não para ver a profundidade de cada palavra, de cada organização, de cada lugar que Jesus colocou aqui em ordem nessa oração. E é a oração que Ele mandou a gente orar. Então, nós vamos falar hoje sobre o pão nosso de cada dia. Quem gosta de pão aí? Deixa eu ver. Amém. Por mais que o Senhor Jesus e o Pai suprir as nossas necessidades humanas, e Ele é o nosso provedor. Nós sabemos que Ele é o nosso provedor. Ele cuida de nós, Ele supre o pão de cada dia na nossa mesa. O pão físico, o pão que todos nós precisamos, principalmente quem é paraense, igual eu, Belém, que o significado é casa de pão. Imagina aí como é que paraense gosta de pão, né? Não pode faltar pão. E nós, por termos essa necessidade visível, muitas vezes, não paramos para entender o motivo pelo qual o Senhor nos criou com essa necessidade. Você já parou para pensar que Ele poderia ter te criado sem a necessidade de comer? Poderia ou não poderia? Sim. Mas se você observar cada necessidade que Deus colocou no ser humano, é para expressar uma verdade. É para nós entendermos que existe algo no mundo espiritual relacionado com aquela necessidade que nós temos. Então, Deus colocou a fome e a sede em nós. Quem almoçou ontem aqui? Deixa eu ver. Quem almoçou ontem? Aí porque você almoçou ontem, hoje você não comeu nadinha, não foi? Não. Ontem a gente foi jantar comemorando o aniversário da pastora Flávia. E a gente comeu tanto, né? O Alexandre estava repunando, né? E eu saí tão cheio, falei assim: amanhã eu não vou nem, acho que eu não vou nem almoçar, de tão cheio que eu tô. Rapaz, e eu acordei hoje numa fome, né? E comi foi muito no almoço. Isso significa o quê? Que a comida de ontem não supre a necessidade de hoje. E é por isso que você trabalha todo dia
de sol a sol, para você ter recursos financeiros para comprar o alimento para a sua família, né, para a sua casa. E aí não pode faltar, pelo menos o almoço e o jantar, né? Mas há quem tome café de manhã, almoce, lanche de tarde e à noite janta, né? O normal são 4 refeições, fora o belisca, né? Mas eu estou brincando assim, né, para a gente descontrair um pouco, mas essa necessidade básica que Jesus colocou em nós, que o Pai colocou em nós, é para a gente entender que há uma necessidade na nossa alma, assim como há necessidade do nosso corpo. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu queria que você voltasse comigo lá em Êxodo, capítulo 16. Se quiser colocar um fundo musical, eu deixo. Êxodo 16. Versículo 4. Vou baixar aqui no retorno. Êxodo 16, 4 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Todos nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o deserto, e no deserto não tem nada, né? E lá no deserto, Deus fez chover um maná. E esse maná era algo com que eles faziam uma massa e faziam o quê? Pão. Literalmente, o pão caiu do céu. O pão caiu do céu. E Deus falou para eles: olha, vocês vão todos os dias vocês vão sair, recolher o maná e voltar. Todos os dias. E no 6º dia, vocês vão recolher o dobro, porque o 7º vocês irão descansar, vocês irão consagrá-lo a mim, vocês irão apenas me adorar no sábado, no 7º dia. E assim, eles fizeram. Alguns, querendo levar vantagem, sempre tem o espertinho da turma, né, irmãos? Que quer levar vantagem. Então, muitos desse povo aqui, alguns recolheram além do que eles iam precisar para aquele dia. E sabe o que aconteceu com o maná que eles recolheram a mais? Apodreceu, criou vermes e começou a cheirar mal. O maná que caía na segunda-feira não servia para terça-feira. Eles tinham que recolher apenas o que eles iriam comer e deveriam comer naquele dia. E no dia seguinte eles iriam recolher novamente. Então todos os dias Deus fazia chover o maná do céu para eles recolherem e comerem. Então todos os dias Deus mandava. E todos os dias eles precisavam ir buscar. Diga comigo, ir buscar. Deus fazia chover e ficava forrado o chão de maná. E aquilo que eles não recolhiam, que ficava lá no chão, com o calor do sol,
ele derretia e desaparecia. Então apenas o que eles pegavam e armazenavam para aquele dia é que prestava. O que não recolhia não ia desaparecer. O que guardava, acumulava para o dia seguinte, ia apodrecer. Então, o que era útil era apenas aquilo que era usado no dia. E parece que Deus coloca umas coisas assim estranhas, mas tudo que está no Antigo Testamento é sombra das coisas vindouras. É sombra daquilo que Jesus iria vir fazer aqui na terra. Eu leio a Bíblia e eu fico cada vez mais impressionado. E como de uns tempos para cá eu tenho me apaixonado pelo Antigo Testamento. Porque cada vez que eu leio, que eu medito em algo, eu vejo Jesus. Por muito tempo para ver Jesus, a gente tinha que ler apenas os evangelhos, porque a gente não conseguia entender muita coisa. Mas é bíblico, é profetizado em Daniel que nos últimos dias o conhecimento iria se multiplicar. Então Deus está abrindo os nossos olhos espirituais para conhecer profundidades que antes não estavam disponíveis. Porque Deus está reservando essas coisas profundas para os últimos dias. Amém? E nós estamos nos últimos dias. Então, quando aquele maná estava caindo do céu, aquele pão que eles comiam, esse maná apontava para Jesus. Amém? Vamos para Lucas capítulo 11. Pretendo ser bem breve hoje. Vamos ver se o Espírito Santo vai deixar. Lucas 11, versículo 5. É a mesma oração do Pai Nosso, né, nos versículos anteriores aí. Ele encerra no versículo 4, o Pai Nosso. E no versículo 5, Jesus fala essas coisas aqui. Que não está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, mas está registrado aqui no Evangelho de Lucas. Versículo 5, e ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo, olha o que Jesus mandou ele pedir, né? 3 pães. Um amigo meu acaba de chegar para me visitar, e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados. Imagina chegando alguém lá na minha casa, né? Casa de pastor, sempre chega alguém assim inesperado, né? E aí eu vou lá no meu vizinho, que é o Alexandre, vou lá pedir, tem alguma coisa aí, Alexandre? Um pão, alguma coisa, para me servir para os meus visitantes. Mas aí o Alexandre já está deitado, né? Com a Maria e as crianças. Aí ele fala assim: pastor, eu já estou deitado, já estou dormindo, está trancado já, né? Não tem como não, aqui não tem nada não. Olha só o que Jesus está dizendo. Foi isso que Jesus falou, né? Versículo 7. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Então, se o Alexandre não me desse, eu ia, né, começar a bater lá no portão dele, bater, e com certeza ele iria levantar. Se não fosse pela amizade, né?
mas ia ser pela insistência. E Jesus está falando aqui de algo muito importante. Vamos continuar para a gente entender aonde ele quer chegar. Versículo 9. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vamos parar aqui. Jesus está encerrando a oração do Pai Nosso, dizendo que dá-nos hoje o pão para esse dia, ou nos dê hoje o pão nosso de cada dia. E aí ele encerra a oração do Pai Nosso e começa a contar essa história do amigo que vai pedir pão para o outro, e por causa, se ele não der por causa da amizade, ele vai dar por causa da insistência. Então Jesus está falando sobre insistir em buscar o pão, certo? Então ele, nesse contexto, e às vezes a gente usa os versículos fora de contexto, né? Jesus está dentro desse contexto falando algo para nós. Versículo 9. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Quem não pede, não recebe. Quem não busca, não encontra. E quem não bate, a porta não é aberta. Associando com o maná, se o povo de Israel não se levantasse cedinho para buscar o maná que estava lá no chão, onde Deus havia enviado, caído do céu, eles iriam passar fome, porque aquele maná iria se desmanchar, e eles não iriam saciar a fome que eles tinham. Vamos continuar. Versículo 11, ainda em Lucas 11, 11. Vocês que são pais, respondam. Cadê os pais aí? Diga amém. Respondam então para Jesus aqui. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Hã? Quem é pai aí, gente? Vamos falar um não assim com voz de homem, assim, que é pai de família, vamos? 1, 2, 3. Senti masculinidade agora. Versículo 12. Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Versículo 13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará o quê? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. Para quem que ele vai dar o Espírito Santo? Aos que lhe pedirem. Pois quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Irmãos, o pão nosso de cada dia, que Jesus está falando na oração do Pai Nosso, não é o pão que a gente come todo dia. Não é o pão físico, que apesar dele mesmo suprir este pão, apesar dele como Pai, e ele está
falando que nós, sendo pecadores, sabemos como dar bons presentes aos nossos filhos. Quando o nosso filho está com fome e pede um ovo, a Débora gosta de ovo, ela sempre pede. Eu sou um pai, eu não vou dar um escorpião para ela. Apesar de nós sermos imperfeitos, seres humanos falhos, nós sabemos dar o melhor para os nossos filhos. E Jesus está falando, imagine o pai de vocês. Imagine o pai de vocês. Imagine o Pai nosso. Por isso, irmãos, se nós não entendermos a profundidade de que Deus é nosso Pai, e nós termos confiança nisso, nada que Jesus orou posteriormente vai fazer sentido para nós. Então ele sabe que o Pai nosso, Ele vai cuidar, Ele vai suprir as nossas necessidades. E é por isso que lá em Mateus 6, antes dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz assim: não se preocupem quanto ao que comer e quanto ao que vestir, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Não tem ninguém que fique mais feliz em suprir a necessidade sua e da sua família do que o Pai que está nos céus. Ele sabe, Ele vê e Ele provê. Mas sabe por que Ele tem prazer em prover? Para que a gente confie nele, e para que a gente não perca tanto tempo preocupado com esse pão físico, mas para que a gente invista o nosso tempo, as nossas energias, o nosso foco, as nossas prioridades no pão que veio do céu. Amém? No maná que Ele manda, no maná espiritual que Ele nos dá todos os dias. E quem é esse maná? Vá para João capítulo 6. Jesus estava pregando para uma grande multidão. No início do capítulo 6, vai contar sobre a primeira multiplicação de peixes, de pães e peixes. Jesus se compadeceu daquela multidão. Eles estavam ali prestando atenção, e Jesus pregou por horas. E o povo não pediu comida para Jesus, observe isso. O povo não pediu comida para Jesus. Jesus observou que aquele povo já estava ali fazia muito tempo. Com certeza Jesus também estava com fome, né? Então ele imaginou: nós não podemos despedir essa multidão com fome, senão eles vão cair no caminho. Jesus viu a necessidade deles, sem eles pedirem. Então Jesus perguntou: quem tem alguma coisa aí? E apareceu um menino com 5 pães e 2 peixes. Foi? E ele então deu graças, partiu, entregou para os discípulos, e eles começaram a distribuir. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados pela multiplicação de Jesus. Sobraram 12 cestos cheios, porque Jesus supre com vontade, porque Ele sabe que crente come muito, né? E o que aconteceu? Jesus saiu daquele lugar e se dirigiu para um outro lugar. E no dia seguinte, na multiplicação de Jesus, de pães, que Jesus fez, foi atrás de Jesus. Vamos ler
agora para a gente conseguir entender. A partir do versículo 22, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? O povo não achou Jesus, então eles atravessaram o mar para ir atrás de Jesus. Versículo 26. No 25 eles perguntam: Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? No 26 Jesus responde: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. Aquela provisão, aquela multiplicação era apenas um sinal para que eles entendessem quem era Jesus. Então Jesus diz: vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Em outra versão diz assim: vocês estão aqui por causa do pão e peixe que eu dei para vocês comerem. Não é por causa de mim, não é porque vocês entenderam o poder de Deus naquela multiplicação. É simplesmente porque vocês foram saciados fisicamente e vocês estão preocupados com essa necessidade. E no versículo 27, Jesus continua: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Amém? É Jesus, irmão. Não é o pastor Diego, é Jesus que está falando isso. Aquele povo estava atrás dele, porque o pão e peixe que ele tinha multiplicado já tinha desaparecido, né, do estômago deles. Eles já estavam com fome novamente. Por isso foram atrás de Jesus, porque queriam que Jesus desse comida para eles de novo. E Jesus fala para eles: parem de se preocupar tanto com as coisas que se estragam. Parem de gastar a prioridade da vida de vocês com essas coisas. Gastem as suas energias. Observem que Jesus não disse para eles pararem de se preocupar. Então, nós temos uma certa preocupação. Por isso, trabalhamos, né? Cumprimos as nossas responsabilidades com o nosso patrão ou com a empresa onde estamos. As crianças, senta. Por quê? Porque nós não podemos ser desleixados, né? Irresponsáveis. Nós temos que nos preocupar. Mas Jesus está dizendo: não se preocupem tanto. Não coloquem essas coisas no lugar das coisas mais importantes. Não façam dessas preocupações da vida terrena prioridade na vida de vocês. Dê o lugar devido para cada coisa. É uma preocupação justa? É. Mas ela não é mais justa do que as coisas eternas. Então, se preocupem mais, Jesus está falando.
gastem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Vamos continuar, versículo 28. Olha a mentalidade do povo. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Versículo 30, eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. Está entendendo a cabeça, a mentalidade daquele povo? Jesus disse: olha, vocês precisam crer em mim. É a obra que Deus requer de vocês. E aí eles condicionam, eles querem negociar com Jesus. Olha, a gente vai crer no Senhor, mas se o Senhor fizer alguma coisa por nós. Sabe quando a gente, fala assim: Senhor, eu vou te buscar mais, se o Senhor me ajudar a passar naquela vaga de emprego, naquele concurso, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou te buscar mais, eu vou orar todo dia, eu vou ler a Bíblia todo dia. Irmão, não tente barganhar com Jesus. Eles falaram assim: então o Senhor tem que mostrar um sinal, se o Senhor quer que a gente creia no Senhor. Agora chuta qual o sinal que eles pediram, Eles se acostumaram com um pãozinho. Aí eles falaram, e eles citaram as Escrituras. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Então, Senhor, uma indiretinha, multiplica aí de novo, que a gente está com fome. Porque eles estavam focados apenas na necessidade física. Só na necessidade física. Sabe por quê? Abrindo parênteses, sabe por que o jejum é um potencializador da vida espiritual? Porque nós matamos essa carne que só pensa nas necessidades físicas. E nós dizemos para ela assim: nem só de pão viverá o homem, do pão físico, mas de toda a palavra, o verbo que sai da boca de Deus. Nós falamos para ela: olha, a prioridade da minha vida não é comer, a prioridade da minha vida é comer do maná que Jesus veio me dar. Por isso o jejum nos ajuda a impulsionar a nossa vida espiritual, porque muda nós mesmos, muda as nossas próprias prioridades, não muda a Deus. Deus continua o mesmo antes do jejum e depois do seu jejum, mas você muda, o seu domínio próprio muda, porque você começa a dominar a sua carne. Fechando parênteses. Então eles falam: Senhor, os nossos antepassados comeram maná no deserto, comeram pão no deserto, caiu do céu, Senhor. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Eles citam as Escrituras para Jesus. Jesus está escrito: Moisés deu pão do céu para eles. Versículo 32. E aqui Jesus fala algo profundo que aquele povo não conseguiu entender naquele momento. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. Aquilo era apenas uma sombra. Aquilo era apenas uma representação
da plenitude do que Deus está fazendo. Jesus disse: é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Preste bastante atenção nessa afirmação. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Mas na cabeça deles, que pão era, irmãos? Para encher o pão que Jesus tinha multiplicado no dia anterior. Mas Jesus estava falando de um pão superior. Jesus estava falando do pão que o Pai havia dado ao mundo para trazer vida ao mundo, para matar a fome do mundo, a fome da alma do ser humano. E eles não entenderam. E eles fizeram uma oração: dê-nos desse pão todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quantas vezes nós já oramos o Pai Nosso, e nessa parte a nossa mente vai exatamente no alimento que nós precisamos. O pão nosso, dá-nos hoje o pão nosso para este dia. E nós oramos pedindo para que Ele venha suprir a necessidade da nossa família, a necessidade alimentar, a necessidade física de matar a fome do nosso corpo. Mas Jesus já havia falado antes um pouquinho para a gente não se preocupar quanto ao que comer. Por quê? Porque quem tem pai não precisa ficar preocupado. Não é verdade? A Débora e o Davi não precisam se preocupar quanto ao que comer, porque eles têm pai. Deus é seu pai. E por que você anda tão preocupado com as contas que tem para pagar? Creia. É Ele que abençoa o trabalho das nossas mãos. É Ele quem envia os clientes. É Ele, que abençoa onde você está para que você receba o seu salário. É Ele que te dá saúde para você trabalhar. Então pare de se preocupar tanto. Continue fazendo. Continue trabalhando. Continue fazendo a sua parte. Mas não deixe a preocupação consumir você. Confie no seu Pai. Porque se o seu Pai abençoar o trabalho das suas mãos, você que pode estar trabalhando 12 horas por dia, Ele pode fazer você ganhar mais do que você está ganhando trabalhando 6 horas por dia. Mas você precisa crer. Você precisa agir por fé. Você não pode pedir o sinal primeiro para você crer. Você precisa crer e você vai ver. Amém? Mas Ele está dizendo: parem de gastar as energias da alma de vocês. Se preocupem com um alimento. Se preocupem em buscar. Se preocupem. Aí Ele fala:
se preocupem, fiquem pensando, fiquem pedindo, fiquem procurando, fiquem batendo, fiquem insistindo no verdadeiro pão, no pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, quando nós orarmos, dá-nos o pão nosso de cada dia. Não pense mais no pão que você precisa para comer. Pense na presença que você precisa naquele dia para a sua alma ser alimentada. Pense na porção espiritual que Deus tem para você naquele dia, para alimentar a sua alma, para você continuar de pé espiritualmente. Versículo 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele é o pão nosso de cada dia que nós precisamos buscar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Todos os dias nós temos disposição para correr atrás do pão para encher a nossa barriga. Mas nem todos os dias nós temos disposição para correr atrás do pão espiritual que vai saciar a fome da nossa alma. E deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia Deus envia um pão para você. Se você não insistir, porque quem pede, recebe. Quem busca e quem bate, a porta se abre. Você precisa ir lá recolher o seu maná. Você precisa sair do seu arraial, sair do seu mundo e ir lá no lugar secreto, buscar o pão que Jesus tem reservado para você naquele dia. Todo dia Ele está te esperando. Por isso Ele diz: feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vai te dar o pão que você precisa. Sabe, irmãos, muitas vezes a nossa alma anda angustiada, abatida, devido às circunstâncias, os problemas, as dificuldades. E eu também passo por momentos assim. E como passo? Mas sabe onde eu encontro a força para continuar? Para fortalecer a minha fé? No pão que Jesus me dá todo dia. E Ele mesmo é o pão. Ele mesmo é o alimento. O pão da presença. A presença dEle é que nos alimenta. É que sacia a nossa sede. E as pessoas estão buscando saciar a sede das suas almas com tantas coisas. E muitas vezes nós mesmos buscamos saciar a sede na nossa alma, até mesmo com o nosso papel dentro da igreja, fazendo tantas coisas, mas nada que a gente faça se compara àquilo que Ele tem para nos dar. Às vezes estamos como Martas, inquietas, de um lado para o outro,
fazendo, porque é a obra de Deus, é a obra de Jesus. E é importante a gente fazer, é importante. Mas antes da gente servir, antes da gente ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho, antes da gente ir fazer discípulos de todas as nações, Jesus diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um lugar que tem alimento para a sua alma. E muitas pessoas estão buscando em reconhecimento, em fama, em relacionamento, estão buscando em ministério, estão buscando em várias coisas. No dinheiro, na posição social. Só tem um lugar onde nós vamos encontrar a verdadeira felicidade: na presença de Deus. Há uma felicidade que ninguém pode roubar, irmãos. Quando você está na presença dEle, é uma alegria inexplicável. Onde Ele está, a tristeza vai embora. O seu mundo pode estar desmoronando lá fora, mas quando você está comendo do pão da presença, a sua alma está sendo revigorada. E é por isso que ele diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está cansado, desanimado, é porque você está com fome. Você está fraco pensando em desistir, é porque a sua alma está com fome de Deus, fome de pão, e esse pão se chama Jesus. Dê um pouquinho de pão para a sua alma, dê pão para a sua alma, assim como você dá todos os dias para o seu corpo. Todos os dias a sua alma tem sede de Deus. Todos os dias a sua alma tem fome de Deus. É por isso que Ele colocou fome no seu estômago, para te lembrar que a sua alma também tem essa necessidade. Amém? Deus não faz nada sem propósito. Ele é o nosso maná. Pastor, como não desistir? Como não ter a fé fraca? Como perseverar? Comendo desse pão todos os dias. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra. Leia a sua Bíblia, irmão, todo dia. Dobre os seus joelhos, se não der de dobrar. Mas tire um momento, você e o Senhor, e deixe Ele alimentar a sua alma. Feche os seus olhos.